Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Uma Odisseia na Roubada. A gente tá imerso aí na temporada literal, escutando, sobretudo descobrindo diversos escritores do estado de Santa Catarina. Esse projeto, ele divulga e valoriza diversos artistas e ele foi selecionado pelo prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura e é do governo do estado de Santa Catarina através da Fundação Catarinense de Cultura. Hoje estamos recebendo aqui nesse universo a escritora que vem lá do norte do estado, joinvilense, Bruna Morte. Seja bem-vinda! Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Muito boa noite. E a gente começa exatamente buscando se conectar. Quem é a Bruna pela Bruna? Bom, para quem não me conhece, eu sou escritora, né? Profissionalmente eu também trabalho como psicóloga, sou psicanalista e também tenho uma empresa na qual eu faço minhas palestras referentes à sexualidade, ansiedade, todos os temas que as praxis precisa aí circundam e contornam, né? E quando você se olha na frente do espelho e olho no olho, além desses fazeres e lugares em que tu ocupa, quem também é ela? Bom, eu sou essa pessoa que é muito palhaça, fala um monte de besteira e tenho gostos bastante imprevisíveis, eu poderia dizer. Às vezes eu mesma me surpreendo com os tropeços que me levam a lugares incríveis, como por exemplo aqui. E tu consegue se perceber também nessa forma do bom humor desde quando? É algo que vem da tua infância? Bom, eu sempre fui a palhaça, assim. Eu tenho um irmão mais velho e o meu irmão, ele não é o melhor termômetro, porque ele ri de qualquer coisa que eu falo. Então, inclusive, ele me apoiou muito nesse processo. Então, um beijo pro Marcel, que é o meu irmão querido, que eu amo demais. E a gente se dá muito bem. E foi com ele que eu me entendi como essa palhaça, assim. Ele sempre deu muita risada. Ele também é muito palhaço. E a gente, nesse rolê todo, a gente acabou se descobrindo aí, se debruçando no mundo desse jeito, com as nossas gracinhas. Qual é a diferença, assim, de idade? Vocês são bem próximos? Ele é 5 anos mais velho do que eu. Ele é um médico e mora em Curitiba hoje. E aí vocês tiveram uma convivência durante muito tempo? Sim, sim. Ele foi pra Curitiba, foi o quê? Em 2011, depois que ele se formou. E a gente tem uma relação muito inesperada como irmãos, porque é muito perfeita. Inclusive, a gente quase nunca briga. A gente tá sempre se dando muito bem, é uma relação muito encantadora. E aí, quando tu viaja lá pra tua infância, quem são as outras pessoas que também te atravessam, te perpassam e te guiaram nessa caminhada? Então, meus pais me ajudaram bastante em tudo, sempre foram, assim, grandes pilares da minha vida. A minha mãe foi uma referência, assim, uma mulher que eu sou muito parecida com ela, tanto fisicamente quanto em personalidade também. Ela é artista também, ela faz esculturas, ela faz quadros, ela já foi professora de arte, já coordenou galerias lá em Joinville. E vendo ela, né, como artista, eu me entendi artista por ela. E ela é uma mulher muito sensível, com uma inteligência, assim, que é a prova de que não existe um canudo na mão que retifique o intelecto de alguém. Então ela tem uma inteligência emocional, intelectual muito genuína e primordial dentro dela. E eu acabei tendo esse suporte e essa suplência pra construir de mim quem eu sou. E aí você visualizava sua mãe, qual é o nome dela? Márcia. A Márcia. Eu consigo imaginar a Bruna agora lá, pequena, mas como é que era isso, assim? Como é que era essa inspiração? Quando é que nasceu dentro de ti, de fato, na prática? Era na pintura? Era também, sei lá, escolhendo filmes, qual era o melhor? O que era? Então, eu sempre tive uma ótima coordenação motora. Então, quando eu tava lá no jardim e a gente tava aprendendo a pintar, enquanto todos os coleguinhas estavam, tipo assim, pintando fora do contorno, eu tava sempre pintando tudo muito certinho. E eu comecei a desenhar, meus desenhos eram sempre mais envolvidos.
E o meu encanto pelo desenho, que eu desenhei muito por muito tempo na minha vida, foi sempre a figura feminina. E sempre tinha uma história por trás, uma fantasia de quem que é essa mulher que eu tô desenhando. E eu sempre tentava descobrir e caçar nesses desenhos um pedaço de mim, né? Então eu tava sempre tentando dar um contorno pra mim mesma ao passo que eu ia desenhando. E, sendo escritora, né, eu acho que foi muito isso que aconteceu. Foi a partir de uma fantasia de vários portfólios que ficaram dentro da gaveta. E, finalmente, nasce uma personagem da qual, então, para além do contorno, foi pra palavra, né? Que é a Vanella Citron. E antes mesmo da gente viajar nessa protagonista que vai com certeza estar aqui nesse episódio, mas esse contorno dos desenhos, daquilo que tu imaginava, quando que houve uma complementação com a palavra? Do desenho pra palavra, era sempre por estereótipos muito clichêsões, assim, que começava. E aí os desenhos começaram a se desenvolver mais a cada vez mais que eu ficava mais velha. Então, de apenas um corpo, né? Aí eu comecei a pensar em roupas, e daí depois eu comecei a pensar no cenário que vinha por trás. Daí eu também já pintei quadros. E aí tudo isso foi se desenvolvendo, e quando eu vi que a moldura não era mais o suficiente, as palavras vieram e eu comecei a treinar a palavra. E o que me ajudou muito na questão da escrita foi o fato de ser psicóloga, né? Então, eu desenvolvi minha escrita muito facilmente graças à psicanálise, que é uma das minhas especializações. E a psicanálise, né, ela embasa a sua própria teoria a partir de produções artísticas, né? Como, por exemplo, Complexo de Édipo, o Mito de Antígona, que são histórias mitológicas e tragédias gregas que dizem muito sobre o que é ser humano, o que pode, o que não pode, e o que diz o nosso sintoma civilizatório. E estudando isso, entendendo que, então, a partir da psicanálise, né, a arte veio antes da psicanálise, né? O Freud pegou o Édipo e falou algo sobre o Édipo. Então, essa questão onde a arte está sempre à frente, né, da própria teoria, assim como as próprias histéricas de Freud, se não fossem elas, a psicanálise não teria surgido também. Então, eu tô sempre me dando notícias de coisas que eu não sei nessa questão da palavra. Às vezes eu me perco nos meus pensamentos quando eu vejo que eu tô falando um monte de coisa. Mas pensando nisso, foi mais ou menos essa minha relação com a palavra, no sentido de que eu fui desenvolvendo graças a essas articulações e o manejo da teoria psicanalítica e a minha praxis como psicóloga e escutando muitas vivências de várias pessoas, né? Que é a questão do meu trabalho com meus pacientes. E eu fui me desempenhando aí a partir daí, claro, com certeza, a minha subjetividade, né? E eu fico pensando, né, o quanto o universo da universidade, ele te proporcionou talvez clareza, como que tu recebe essa informação, essa frase aí dentro? Então, é muito paradoxal porque você vai ler uma teoria, né, na psicologia, você só vai entender aquilo na teoria da qual você, em algum pedaço de você já está esclarecido. E tudo aquilo que não está esclarecido na teoria, você tem que procurar se esclarecer dentro de você. Por isso que muita gente fala, fui fazer psicologia para me descobrir. Mas teoria não retifica sintoma, né? Você precisa fazer o seu processo, você precisa fazer o seu trabalho enquanto psicanalista, você precisa estar no divã e você precisa se trabalhar com as suas questões, para que então você consiga reler aquele parágrafo que você não entendeu, para dizer então, eu passei por isso. Então eu acho que é muito esse tripé de estudar e se permitir se descobrir também, de se entender, né? Não adianta você ler um monte de teoria e na sua prática o seu sintoma se mantém o mesmo, né? Então, por isso que a gente escuta muitas pessoas falando lindas palavras e nem sempre a atitude é compatível com essa narrativa, né? E esse trabalho, né, que eu faço é uma tentativa de me comportar à altura daquilo que me encanta a minha fala, né? Porque existe um hiato aí, né? Um hiato, com certeza, de dentro, fora, fora, dentro, dentro, fora. Eu acho que às vezes de forma ritmada, às vezes não, mas com certeza é um movimento incessante, constante, do início ao último suspiro de vida. E Bruna, eu fico buscando também viajar dentro daquilo que tu traz de desenho, e aí tu foi para psicologia, mas também ao ouvir, né? Eu acho que não indo na parte técnica, mas o ouvir. O que é o ouvir
na tua vida em si, o que ele sempre foi, entende? É também um encanto, um lugar de admiração, a escuta de histórias das pessoas, ou veio depois, suscitou depois realmente que tu escolheu uma profissão ali para estar estudando? Bom, é difícil eu conseguir identificar onde foi que eu senti que eu fiz o primeiro passo a entender que o meu futuro seria trabalhar na clínica, né? Eu acho que a clínica me encontrou antes mesmo de eu encontrar ela. Então, certamente é algo que veio de anterior, né? Algo que é do desejo. E o desejo nem sempre é uma coisa que a gente sabe, nem sempre é uma coisa na qual a gente tem clareza dentro da gente. Então, quando acontece, aconteceu já, né? Então, tanto que na psicanálise a gente vai dizer que é justamente nos atos falhos, nos xistes, naquilo que a gente deixa de falar, que mora o desejo, né? Por isso que Freud diz que o eu não é mestre da própria casa. Então, quanto mais a gente tenta ir diante de um ideal, daquele contorno que a gente imagina do que a gente quer ser, a gente sempre vai tropeçar numa curva que é super inesperada e a gente sempre vai dar um jeito de se surpreender. E sempre, né, é importante que se surpreender seja sempre positivo, porque nem sempre é, né? Mas eu acho que eu sempre fui muito observadora. Eu era aquela criança que eu imaginava coisas e às vezes eu parava pra perguntar, será que as outras pessoas também pensam isso? É meio clichê falar isso, porque acho que todo mundo tem um pouco disso também, né? Mas eu acho que eu tinha essa dose de loucura, essa dose de me viajar e de me aventurar nos meus próprios delírios internos e tentar entender qual que é esse afastamento com a realidade e até que ponto eu me encontro com essa realidade também. E eu acho que o meu trabalho de escuta como ferramenta de trabalho, de acolhimento, né, de cuidar de vidas e vivências das pessoas, vem muito disso, né? E para além também, eu sou uma pessoa muito flexível e muito adaptável, né? Faz parte de mim ser essa pessoa que está sempre disponível a se encaixar, a tentar deixar com que a pessoa dose a sua fantasia em mim e que eu consiga, então, participar desse momento da vida da pessoa. E porque o trabalho da clínica é muito isso, né? A gente ocupa um lugar de vazio, né? A gente não é pessoa ali. A gente é esse lugar furado, esse lugar do vazio, onde o paciente deposita ali todas as suas fantasias, os seus sintomas, e permite com que a pessoa fantasie diante disso. Então, eu acho que eu tenho essa facilidade, ou facilidade não porque é um desafio, mas eu tenho esse jeito. E será que esse ocupar o vazio, esse respiro e essa escuta, esse ser ouvinte, de fato, ele também se torna contornado em desenhos, em outras folhas que estão em gavetas? Houve esse momento de união entre aquela que desenhou, desenha, aquela que não cabe mais no quadro, vou colocar nas palavras, e aquela que começou a ouvir, a se permitir, a fantasiar, a estar ali dentro daqueles universos. Então, houve uma mistura disso tudo dentro de alguma narrativa que não tá em uma obra, sabe? Teve um primeiro momento assim de toda Sim, tudo isso tá misturado. A gente tem essa mania neurótica, né, de tentar se colocar em planilhas mentais, né? Esse aqui é o lugar do trabalho, esse aqui é o lugar da clínica, esse aqui é o lugar da escritora. Mas eu tô homogênea nesse fluido todo, né? Não é água e óleo, né? Então, ser psicanalista faz parte de ser Bruna, né? Ser escritora faz parte de ser Bruna. E essas palavras, né? A palavra, o título é sempre furado, né? A linguagem, ela é furada. Porque por isso que a gente tá sempre dialogando para tentar chegar numa resposta. E a gente vai estar sempre dizendo que não é isso. A gente sempre vai dar um jeito de estar insatisfeito com alguma coisa. Por isso que a civilização se move e se transforma, né? Então, pensando nesse sentido, eu acho que para definir, dar uma resposta sucinta para sua pergunta, eu acho que não existe palavra que possa me definir, que possa ser sinônimo de mim, a não ser o meu nome, né? Porque se eu me recortar para escritora, algo vaza dessa moldura, né? Se eu me recortar para desenhista, algo vaza dessa moldura, desse contorno. Então, todas essas palavras estão tentando dar uma certa consistência
para aquilo que é de mim e que é inconsistente, na verdade, né? Então, para conseguir dar suporte para tudo isso, eu me viajo em todos esses momentos, né? Então, a escrita, a psicanálise, o desenho, são todas formas de eu conseguir expressar os parciais de mim, porque eu nunca sou toda, né? A permanência na impermanência, a procura de si, mas sempre entendendo que é e sempre será a Bruna. Exato, é sempre dançando né, em volta de um abismo, assim, né? E vez ou outra sai um fogo, vez ou outra chove, enche, transborda, vez ou outra tá vazio. Mas eu tô sempre dançando em volta disso. E como que dentro desse quase abismo, dentro desse fogo, teve um momento que veio a tua primeira obra, fala dela, traz o nome, mas veio o nome ou veio a história, veio quem, veio o quê? Conta sobre esse start, viaja naquela memória e traz pra gente dentro desse episódio, esse universo. Bom, eu sempre fui, assim, muito nerd, né? Porque muita gente vê que eu tô, assim, eu sou uma plena perua, né? Em roupas. Mas eu sou meio nerdola, assim. Eu sou, tipo, sou gamer, sou também… adoro Tarantino, sou cinéfila. E tenho esses meus pedacinhos que, vez ou outra, nem sempre todo mundo consegue ver. E quando eu era adolescente, eu tinha lá pelos meus 15 anos, eu sofri muito bullying na escola, eu passei por vários perrengues na época escolar, acho que ninguém ficou salvo do momento escolar, desse universo pequeno que é a escola. E pra mim foi um momento muito difícil de enfrentar. Então, a escrita era uma forma de eu ter um contato comigo mesma e uma forma de… enfim, colocar em palavras aquilo que ficava contido e nem sempre era possível de ser exposto ou escutado pelos outros. Então eu comecei com um suspense criminal, terror, muito embasado numa lenda que era muito famosa da minha época, que é da Loira do Banheiro, ou Maria Sangrenta. E eu meio que inventei uma coisa sobre essa mulher, e dei uma pesquisada lá no século XVI, fiz essa viagem de reencarnação de espírito. Será que é uma assassina, um assassino em série que é viciado em lenda urbana? Ou será que é um espírito que tá assombrando? E aí no final ia resolver isso, ia mostrar a resposta de toda essa questão. E tudo foi pra gaveta, né? E poesia pra gaveta, tudo era só pra mim. E aí eu comecei a fazer faculdade, e com a faculdade tomei muito tempo, né? Com estudo de caso, estágio, e também fui professora de inglês nessa época para pagar minhas contas, pagar meus rolês, pagar meus livros, né? Então, a escrita ficou meio que de lado, e saindo da escola eu também comecei a me descobrir no meu corpo, na minha sexualidade. Então, a minha libido, a minha pulsão, ela se migrou para outros aspectos da minha vida. Mas quando eu terminei a faculdade, eu não sabia se eu ia pra clínica, eu não sabia se eu ia pra continuar trabalhando como professora de inglês, eu não sabia pra onde eu ia. Eu queria fazer clínica, mas eu não sabia por onde começar. E nesse tempo de folga, entre a minha formatura e o que eu ia fazer depois, eu comecei a ter vontade de escrever de novo. E começaram a sair uns primeiros rabiscos, né? Que foram os primeiros desenhos referentes ao que acabou indo acidentalmente pro livro, inclusive. E saiu aí um desenho de uma baunilha e saiu um desenho de um limão. E antes disso, ainda mais, eu pensei, cara, eu quero escrever e eu não quero que seja só pra mim, eu quero que seja pros outros. E a minha mãe, como era artista, ela tinha vários contatos na cidade, e eu conversei com a esposa de um colunista do jornal local e pedi algumas dicas pra ela, porque eu pensei, como é que eu vou lançar o livro se eu não sou nem conhecida, né? Como é que é todo esse processo, eu não conheço. Daí eu conversei com ela, ela lança um blog. E daí eu comecei a fazer um blog de crônicas. E aí eu meio que fiz um mapeamento das crônicas, inventei um universo chamado Ilha das Viúvas, né? Com intencional esse nome, né? Que Ilha das Viúvas é meio que Ilha dos Homens Mortos, né? Então é uma tentativa de colocar abaixo o patriarcado. Então, Ilha das Viúvas surgiu e as crônicas começaram a serem pensadas e mapeadas na minha cabeça sobre o que cada crônica ia falar, né? E aí veio ali primeiro um romance lésbico no presídio, veio a história de como a ilha foi descoberta, e de repente um clique na minha cabeça, baunilha e limão. Eu quero falar sobre baunilha e limão, e vai ser uma mulher a personagem principal. E aí eu fui pensar, como é que eu posso colocar baunilha e limão no nome dessa pessoa? E aí nasceu Vanella Citron. E aí nasceu Vanella Citron, eu comecei a escrever e todas as crônicas ficaram assim…
completamente broxantes ao lado da Vanella. E a Vanella virou um romance por acidente. Eu que já achava que eu tinha desistido de ser escritora, que eu não sabia escrever, os outros livros que eu tinha escrito, eu achava que, tá ruim, não tá bom. Eu tô enjoada dessa história, não tô conseguindo seduzir os leitores, né? Tô sendo muito previsível. E a Vanella me surpreendeu, porque eu não imaginei que ela ia surgir, ela era pra ser uma crônica, e ela virou um romance. E Vanella Citron vem de baunilha e limão, o doce e o ácido, né, de ser mulher. E aí eu mandei pra um cara lá do Sesc, que inclusive hoje é meu amigo até hoje. Um beijo pro Jorge, que me incentivou pra caramba a tá aí com o livro impresso. Aí eu conheci a Kate, que é a editora, e aí foi surgindo aí todo o processo de publicação. Então foi toda essa história de segurança, insegurança, desabafar sobre mim mesma. E a psicanálise, né, norteou muito pra mim, para que eu conseguisse ter um mínimo de segurança para dizer, eu sei escrever, né? Porque eu escrevi muito durante a faculdade. E isso me deu um pouco de sustentação também, né? De ter a coragem de colocar isso em palavras, imprimir e dar aos outros olhos, né? Que não só os meus. Então, foi mais ou menos isso. Diante dessa viagem e do gestar e do nascimento da Vanella, quem é a Vanella pela Vanella? Quem é a Vanella pela Bruna? É uma boa pergunta. Bom, primeiramente, não tem. Claro que é um romance de ficção, mas não existe arte que não fale do artista que produziu, né? Então. E também gosto de dizer que concha feliz não faz pérola. Então, assim, certamente a Vanella é uma pérola que nasceu de um momento de muitas cicatrizes, assim. Então, pensando na Vanella pela Bruna, a Vanella me salvou, né? A Vanella fez tudo que eu não fiz e eu fiz tudo que ela não fez. Então, a gente se completa de certa forma, né? Ilusoriamente, né? Porque não existe completude, mas de certa forma a gente se suplementa. E pensando em Vanella pela Vanella, a Vanella é essa mulher que ela diz muito da angústia feminina contemporânea e moderna, né? Porque a gente vê nos feminismos, né, as mulheres querendo seguir com suas vidas independentes e querendo ser empoderadas, sexualmente livres, mas ao mesmo tempo um tanto respingadas desse patriarcado que é mais antigo, né? A vontade de ser amada, a vontade de ser salva, mas também não quer ser salva. Então eu quero isso, mas não quero. A Vanella é essa guerra interna de que ela quer jorrar sangue no chão, mas também quer ser abraçada. Quando eu escuto ela quer ser abraçada, quem é esse universo que não abraça a Vanella? É esse universo completamente engodado, né? É um universo do qual não quer saber das coisas. A Vanella é essa pessoa que denuncia sem fazer esforços. Ela não denuncia por denunciar. Ela denuncia porque ela simplesmente existe, né? Então a existência dela já coloca muitos pontos de interrogação na civilização como um todo. E a gente vive numa civilização que não quer saber de sexualidade, não quer saber de como gozar da vida, né? A civilização vive eu quero um script para viver, me dê uma resposta aí do que eu tenho que fazer, me diga como que eu tenho que ser, né? Então, e a Vanella não é isso. Então, a Vanella é a denúncia dessa hipocrisia, né, da civilização. E quando eu digo hipocrisia, não é uma hipocrisia proposital, né? É uma hipocrisia estrutural mesmo, uma hipocrisia pilarizada por sistemas onde nem todos sabem que estão sendo paradoxais, porque acreditam nos seus próprios scripts dados pelos seus grandes outros, as suas fantasias internas. E a Vanella é essa pessoa que se solta desse pêndulo, né? Ela é a pedra sem a corda. Então ela tá em queda livre, mas se aventurando muito nessa queda. E de certa forma, quando tu foi fazendo essa criação e tu disse... quando a Bruna falou quem é a Vanella, a pergunta que também vale muito de colocar aqui de certa forma, o livro é autobiográfico ou não? É engraçado isso porque quando eu lancei o livro, ele foi feito uma tiragem de 100 exemplares. E essa tiragem, claramente, foram as pessoas mais próximas que compraram primeiro. E quando foi para os 10 melhores do ano, ele se expandiu um pouco mais e eu tive uma carta de leitores maior. Mas os meus amigos e todas as pessoas que me conhecem mais a fundo
Quando a Vanella acende um cigarro, a primeira pessoa que eles imaginam fumando sou eu, que tô fumando um cigarro. Quando a Vanella tá chorando, eles imaginam o meu rosto sofrendo, né? Então, a Vanella é uma ficção que diz muito de mim. A Vanella tem muito da minha personalidade ali, né? Eu sou muito parecida com a Vanella em certos pontos, mas também eu não sou ela, né? Ela fez coisas que eu nunca fiz e ela vive num mundo bastante distópico, né? Pensando talvez não tanto, visto a realidade atual, mas ela tá ali fazendo coisas que pra mim, na minha vivência, são inviáveis. E quando eu digo que ela me salva, é justamente que ela faz esse do impossível, né? Então, não é um livro autobiográfico, mas é uma ficção dos meus sonhos. Acho que seria mais ou menos isso. Ela concretiza o ser mulher? Não, porque ser mulher é justamente não concretizar. Então, ser mulher é por inconsistência. Então, quando concretiza, não é mais mulher, eu acho. Né? Eu acho que a solidez, o universal, a regra e exceção, pra mim ser mulher não é nem regra nem exceção. Pra mim ser mulher é infinito. Basta a gente olhar pra um baile de gala, né? Os homens vão todos de terno e gravata, todos estão iguais. As mulheres estão todas com vestidos diferentes. Então as mulheres, elas funcionam pela via do diferente. E esse diferente está sempre para uma nova possibilidade, né? Para ser diferente não é nem ser regra nem exceção. E isso é inconsistente. E ao passo que é um preço muito caro que se paga, mas justamente por ser caro, ele é muito valioso. Então, para mim, ser mulher é ouro. Existem episódios diferentes, consistentes ou inconsistentes. Consistentes porque talvez eles podem sim retratar uma realidade que a escritora, que é você, Bruna, viu ou passou. Então, como feminicídio ou violências, enfim. E tu pode estar trazendo, então, esse bastidor da onde veio, se é real, se não, sabe? Se veio de algo que realmente talvez tu passou. Sim, claro, muito do que eu escrevo, né, são percepções minhas referente às minhas vivências e de relações diretas que eu tive na vida, né, seja de escutando de pessoas muito próximas, ou seja, coisas que eu realmente já passei. Mas, pensando em bastidores, assim, eu acho que a Vanella tem uma intenção muito civilizatória, assim, a Vanella vai muito além do que eu vivi. Né? São poucas as coisas que eu vivi como Vanella viveu. Então, não diz de coisas exatamente que eu passei, mas que certamente as coisas que a Vanella passou são tangentes às angústias da minha feminilidade. Então, o que eu poderia dizer sobre bastidores e Vanella, eu acho que a Vanella, ela traz, né, a civilização como ela é fora da ficção do livro, né, pelo escopo da ficção, uma tentativa de pôr em questão, né, o que é isso que as pessoas estão construindo sobre papéis de pessoas, papéis de gênero, o que uma mulher deve ou não deve fazer e o que um homem deve ou não deve fazer. E ela tá sempre colocando o leitor em xeque. A minha intenção, pelo menos, é essa, né, colocar o leitor em xeque sobre a sua própria viagem de vida, né? E eu acho que a Vanella tenta trazer esses pontos do olho do furacão de cada um. Não sei se eu fui clara. Sim, é a forma como tu vai entregar e viajar nas respostas que tu suscita. A não Vanella existe tem certo ou errado, sabe? Só... eu poderia dizer que a Vanella, ela tem um impulso, né? A Vanella tem essa... É como um elástico, né? Quando o leitor lê, ele solta. E aí, o que solta do elástico, se é a mão inteira do leitor, se é uma pedra no estilingue, vai de cada literatura, vai do olho de cada um. E aí eu queria perguntar também agora sobre esse lugar da vida perfeita, talvez, sabe? Que talvez seja distópico ou não, entende? E quem é a Bruna nesse lugar também de leitora dela, sabe? Te encanta aquela vida, tu busca na tua vida pessoal, né? Que tu falou que tu é uma perua aqui nesse episódio, então, sabe? Qual é a semelhança, a distância, o que tu gosta nessa vida perfeita que ela traz, né? Então, eu acho que como toda mulher ou todas as pessoas, né? Tem vezes que eu acordo e me olho no espelho e me odeio. Tem vezes que eu acordo e me olho no espelho e eu me amo. Então,
Já há vezes, assim, que eu vou escrever, até na hora de escrever meu segundo livro, eu fico enjoada da Vanella também. Então, assim, às vezes eu me enjoo da Vanella, às vezes eu quero ser ela, às vezes eu quero dar na cara dela. Às vezes eu sofro por ela e eu acho que é muito essa relação, acho que de qualquer artista que produz alguma coisa, né? De como a gente, às vezes a gente olha para as coisas que a gente produziu lá atrás, a gente olha com carinho, às vezes a gente olha com raiva. E porque. E aí isso vai muito do meu próprio sintoma enquanto subjetividade. Então, às vezes eu amo a Vanella, às vezes eu odeio. Eu acho que perfeição não existe. Eu acho que essa aqui é a graça da vida. Que eu acho que se houver perfeição. Se existe uma coisa que é perfeita nessa vida é a morte, porque ninguém nunca voltou pra falar. Então, se tem alguém que voltou pra falar, vai dizer de uma ficção e vai ser sempre furado. E porque é furado, vai ser sempre alguém que vai dizer que não é isso, é outra coisa. Ou sim, concordo, né? Então, eu acho que essa questão de perfeição é uma coisa que não cabe muito na minha vida, eu acho. E o brilho, sim. Pode ser, inclusive, aceito o elogio. Agora eu queria trazer para obra palpável, pode ser. Então, quando a gente abre e faz essa leitura, a gente consegue perceber que a margem ela é diferente. Para quem tá no vídeo vai conseguir enxergar e para quem não tá no vídeo e tá só escutando, a gente quando coloca os dedos segurando o livro, a gente percebe que eles cabem aqui, sabe? É intencional esse tipo de escolha, como é que veio, sabe? Porque é uma conversa, né? Para publicar uma obra entre o escritor, a editora às vezes vai lá e te coloca carimbos e, né? Enfim, então, sobre a margem em si, teve intenção, não teve? Foi tudo muito pensado, foi tudo muito, com muito carinho e muito pensado. A questão da margem, a letra foi para que o leitor não cansasse a leitura. Então, é uma leitura saudável para os olhos, clinicamente falando. A própria capa foi pensada, tanto que a fonte do título, né, Vanilla Citron, foi inspirada na fonte de Sin City, de Frank Miller, que é uma das minhas inspirações. O fato da Vanilla ter muito de romance, devastação e sangue me lembra muito as minhas inspirações para a escrita do livro, que é o meu imaginário referente às produções de Tarantino, Frank Miller e alguns teóricos como a psicanálise também. Eu gosto de trazer a crueza da sua forma mais caricata possível, assim, se a gente pode pensar na Vanella enquanto inspiração, é isso. Mas sobre a questão da margem e das palavras, é pensado pela clínica do olho mesmo, de você conseguir ler sem cansar. E agora também falando sobre o tipo de papel, quando a gente tá manuseando, a gente percebe que é como se fosse uma cartolina, sabe? Ele se diferencia, assim, de outras obras literárias que a gente tem essa possibilidade de estar no palpável, de tocar. Então, existe intenção ou simplesmente foi? Bom, isso é mais para dar mais consistência pro livro enquanto um corpo físico, né? A gente queria que o livro tivesse qualidade e que ele fosse aparentemente, visualmente, tanto quando você olha para ele fechado como quando você abre, que ele seja um livro de força. Então, eu acho que tem muito desse cuidado também, né? E quando a gente fala de estética também, a gente também tá falando do que atravessa a sedução aos nossos olhos, né? Então eu acho que ter o livro encorpado aí em papel e fisicamente, né? Principalmente em tempos aí de livros digitais, eu acho interessante segurar um livro na mão e que o livro seja dessa forma, do jeito que eu gosto. E agora também falando sobre as ilustrações, elas de certa forma vieram depois da narrativa, veio antes, como tu também falou um pouco, mas de quem são, o que são, da onde vieram, já era uma ideia colocar ou também veio disso, de seduzir aos olhos, de trazer uma boa leitura, sabe? Então, de onde é que veio essa ideia de ter ilustrações dentro? A capa eu queria fazer porque eu já sabia que eu desenhava bem, eu sempre tive facilidade para desenhar. E a capa foi intencional para Vanella, foi pensando em como seria a Vanella para mim. Então, eu desenhei justamente para o livro. O livro não teria ilustração nenhuma. E a minha mãe, escondida, pegou meu portfólio de desenhos antigos e deu para minha editora.
E quando saiu impresso, eu recebi de surpresa a ilustração dentro do livro. Então, tem desenhos aí que eu fiz quando eu tinha 14 anos, 15 anos, e tem desenhos que eu fiz quando eu tinha 18. Então, existe uma linha do tempo aí nesses desenhos. E essa linha do tempo, de certa forma, será que lá atrás ela também já estava sendo, sabe, concebida? Sim, com certeza. Eu tive. Pelo fato de eu ser uma mulher trans, né, eu tive muito essa guerra interna para conseguir expressar a minha feminilidade. Eu sempre estive barganhando com a sociedade para poder ser quem eu sou. E no momento em que eu não pude, né, eu usava da arte para colocar, né, os meus desejos ali. Então, e sempre nessa barganha, né, eu sempre tive um apreço por amor e violência, né, no sentido mais dicotômico possível e paradoxal e devastador e encantador ao mesmo tempo. Então eu sempre tive inspirações de mulheres fortes, contraditórias, empoderadas e bastante sanguinárias. E crescendo dessa forma, eu produzi Vanella desde sempre, eu acho. E a Vanella foi uma culminância de toda essa história. E quem são? Tem nomes? Tu pode estar trazendo quem são essas inspirações que te atravessam durante essa caminhada lá atrás, agora? Bom, a Beatrix Kiddo, que é a protagonista de Kill Bill, gosto muito. Mulher Gato dos quadrinhos, eu acho que ela tem essa liberdade, ela rouba bancos, não é nem do bem nem do mal, mas ganha um beijo do Batman uma vez ou outra, também não faz questão. Buffy a Caça-Vampiros foi meu seriado de adolescência que me deu, assim, muita força, enquanto as minhas amigas estavam na Disney e eu tava vendo gente chupando o sangue do outro e caindo com estacas e cruzes e alho e coisa arada. E o interessante da Buffy, né, é que todas as personagens do seriado, que são pessoas poderosas, são todas mulheres. Então tem uma bruxa que é lésbica, tem uma caça-vampiros que é mulher, tem uma caça-vampiros que ganha o poder da caça-vampiros e usa desse poder pra fazer o que ela bem entende. Ela não vai com a sua vocação de salvar o mundo. E essas figuras me encantam muito sobre atender uma vocação ou às vezes subvertê-la. Então... E muita cultura pop, né? Eu sempre fui grande cinéfila dos anos 90. E sou viciada em filme. Eu sou viciada em Tarantino. Adoro o filme A Prova de Morte, inclusive. Não sei se vocês conhecem. Eu acho o final é incrível. É um orgasmo assistir o final daquele filme. Que mais? Frank Miller, os quadrinhos do Frank Miller me inspiraram demais. Eu adoro a arte dele. É um erótico... é um erótico intencional e não intencional ao mesmo tempo, o desenho do livro. E a adaptação do filme também de Sin City é muito boa. Que mais? Eu acho que dos mais seriam esses, assim, que acho que são as grandes vísceras da artista em mim. E eu, né? Minha história. E pra onde que agora, artisticamente, e também pessoalmente, profissionalmente, dentro desses tantos espaços que tu vai ocupando a tua rotina, que tu vai caminhando, ou que tu sonha, que tu projeta estar? Bom, eu vou lançar o segundo livro. Eu queria muito que fosse esse ano, mas é um trabalho longo, né? De edição e pensar em arte, ilustração e contornar do jeito que tá. Então acho que vai ficar pro ano que vem. Vanilla Citron vai ser uma saga de 4 a 5 livros. Eu já tô com quase o terceiro pronto também, mas tá em rascunho. Eu quero continuar escrevendo. A Ilha das Viúvas vai ter, muito futuramente, provavelmente, vai ter contos mitológicos sobre os mitos da ilha. Então eu vou fantasiar, vou querer viajar um pouco sobre a questão das bruxas, que eu sou encantada pela questão das bruxas. Sereias e lendas urbanas, terror. Eu quero ampliar o universo da Ilha das Viúvas, né? Porque por enquanto a Vanella parece que ela é maior que a ilha, né? Você olha, você pensa na Ilha das Viúvas, a Vanella ela é maior que o próprio mapa. Eu quero ampliar esse mapa a ponto que a Vanella seja só mais uma pessoa nessa ilha cheia de gente misteriosa.
Imagina como que não vai ser esse universo em tantas obras possíveis. Eu também que tô muito podem curiosa. ser, né? Sim. E dessa forma eu acho que a gente consegue perceber o quanto o artista ele pode se inspirar também, sabe? Num sentido de que não é só ela, pode vir mais. Isso, e assim, a gente tem que se permitir se surpreender, né? Quando a gente tá produzindo arte. Um dos desafios que eu tô tendo agora é que quando eu escrevi Vanella, não era pra ela ser lançada no primeiro momento. E depois que eu ganhei um público, né, e as pessoas esperam da personagem, isso gera um entrave que faz com que eu não me permita escutar o que realmente a personagem quer fazer. Então, é muito difícil você produzir depois que você ganha um público. E por isso que às vezes muita gente guarda suas artes nas gavetas, porque produzir sem os olhares dos outros é um tanto libertador, mas também te coloca na prisão de você mesmo também, né? Então, esse manejo entre liberdade de estar na sua introversão e liberdade de expor aos outros é um manejo muito difícil. Então, eu acho que tem muito disso, assim. Mas eu quero descobrir, inclusive a Vanella que me deu notícias antes de eu mesma saber, né? As palavras foram indo, assim. É uma aventura, então eu também tô curiosa pra saber o que eu vou produzir, mas as coisas estão vindo e está ficando muito bom. Então, será que produzir um livro é uma roubada? É uma roubada. É uma roubada de si, né? É uma roubada de si mesma, porque você não. Quando você escreve ou quando você produz qualquer tipo de arte, é como. É como alguém tirasse de você, né? Esse alguém dentro de você. Esse alguém sendo você mesmo, né? Porque na psicanálise a gente fala que o outro, na verdade, é você mesmo, né? Então é como se você tivesse tirando algo de você pra fora e colocando para o outro. E quando o outro pega, de certa forma, é roubado. Entende? Sim. Ou eu tô viajando? Eu tô viajando? O que é uma roubada? Eu tô pirando, não? Ah, tá. Eu fui pelo significante, perdão. Eu acho que. Nossa, escritora, não sabe nem vocabulário direito. Como é que é? Roubada? Ah, tá certo, entendi. É que na psicanálise, quando a gente tá falando de palavras, a gente vai muito pelo significante, né? Na psicanálise, a gente fala sobre o deslize de significantes. E você vai, por exemplo, vai fazer terapia. Eu, por exemplo, no meu caso, né? Quando eu fui fazer análise, eu sonhei com baratas. Eu tinha nojo de baratas. E eu sonhei que as baratas estavam me invadindo, assim, estavam me consumindo no meu corpo. E eu achava que, assim, que as baratas estão fazendo ali comigo, né? E a primeira coisa que vem é essa questão do nojo da barata, né? E na psicanálise eu fui descobrir que, na verdade, eu me via como uma mulher barata. Então, a gente desliza muito com esses significados de como a palavra tem na sua prosódia, né? No som que a palavra traz. E eu pensei na roubada no sentido do roubo, e isso que me veio na cabeça. Mas pensando nessa questão de um acontecimento que gera algo de desgraçado, um perrengue, eu acho que sim também. Eu acho que, na verdade, qualquer coisa que a gente faz de desgraça é sair da graça da nossa própria tragédia, né? Porque a graça da neurose civilizatória é se manter na sua tragédia, né? Tanto que eu trabalho com os meus pacientes, a gente vai falar, mas é isso mesmo. Porque a gente vai falar com os pacientes, né, e eu também, os seres humanos, né, eles dão todas as desculpas para não realizarem os seus desejos, né? O ego não quer saber do seu desejo. Então, a gente vai falar, por que você não faz isso então? Ah, não, mas é porque eu não tenho carro. Ah, por que você não vai fazer aquilo? Então, vai por. Não, é porque eu não tenho dinheiro. Então a pessoa faz de tudo para se manter na sua própria tragédia, né? E aí, supondo aqui, né?
Ah, é porque eu tô ficando com tal pessoa, eu tô sofrendo, e por causa disso, disso e disso. E daí você vai falando com a pessoa. Ah, mas aquele outro que te deu atenção naquele bar e tal, qualquer coisa. Daí você, mas é porque ele tava disponível demais. Ah, então a graça da vida é ficar com pessoas indisponíveis. Então, a graça para a neurose, a graça para o sintoma é ficar na sua própria tragédia. Então eu acho que sim, produzir arte é uma roubada, porque é justamente tirar a graça do seu próprio sintoma. É fazer algo de novo com aquilo que estava confortável, né? Fazer algo de novo com aquilo que você já sabia que era trágico, mas que você estava deitada como no sofá mais confortável da sua casa, porém velho e com um forro rasgado. E quando você renova, é uma grande desgraça, porque. E é uma roubada, porque dói produzir arte. Né? O prazer da arte é satisfazer não só os prazeres, é satisfazer aquela dor, né? Aquela dor que às vezes o inconsciente te faz tropeçar, e que a arte é essa saída, né? Essa saída de tirar a graça daquele sintoma que te consome, né? E eu digo isso justamente porque se não fosse escrever o livro, eu estaria nas graças do meu sintoma, seduzida pelas desgraças que poderiam acontecer se não fosse essa desgraça. Então, se não fosse essa roubada, pensando no conceito da palavra roubada como ela é, seria isso. Ainda bem que dentro de todo lugar que eu ocupo dentro do projeto Uma Odisseia Roubada, não me cabe em nenhuma hipótese nesse momento vir com uma odisseia ou com inúmeras roubadas para conseguir chegar perto desse lugar de reflexão que tu trouxe para o ouvinte, para quem está também nos acompanhando por vídeo, porque eu acho que esse espaço criado de divulgação e valorização artística é para, sobretudo, questionar, né? E nesse momento esse papel também está aqui. E eu acho que eu vou buscar o questionar também sobre o universo da tecnologia que registra e possibilita ou se vai, e às vezes também se torna uma roubada ou não, em vários sentidos, e como tu colocou dentro do olhar da psicanálise, tu já pode ir para outro. Então, traz agora, talvez, todas as Brunas, ou aliás, a Bruna, como tu falou, né, que a mulher é a Bruna. Como que é ver a morte e a vida dentro do livro físico, que não é um e-book, ou que o e-book pode alcançar mais pessoas no mundo? O que é a morte e a vida dentro da tecnologia de hoje no universo literário? Como que a Bruna observa isso? Essa aproximação, essa coisa que tá intrínseca, parece que tem gente que já não quer mais o livro físico, que se torna muito mais rápido ter um PDF disponível procurando em alguma rede. Então, o que pra ti, de fato, opinando, é morte e vida dentro do palpável e não palpável do universo literário na tecnologia? Bom, eu acho que a gente está vivendo um momento muito ameaçador para a humanidade como um todo, né? Eu acho que a tecnologia nos facilitou em muitas coisas, mas ao mesmo tempo nos tirou muito da nossa humanidade, né? A gente vive num mundo hoje onde a gente posta vídeos que não é nem o nosso próprio áudio, não é nem mais a nossa voz, e a legenda às vezes é um emoji, e as danças são repetidas, então a gente vive numa civilização ansiógena, né? E que ela tá se debruçando para uma nova tragédia, eu acho, né? A vida, ela só se reproduz a partir também da morte, né? De algumas coisas. Então, existem possibilidades para além do livro físico que eu acho que facilita muito a literatura, torna tudo muito mais acessível. Mas num mundo onde você abre a sua rede social e você
roubada da possibilidade de ver aquilo que te interessa, né? Você abre o seu feed do Instagram, às vezes tá aparecendo uma reportagem interessante pra você e o feed, sem te perguntar, ele atualiza e você perde a reportagem na sua frente. E você é invadido de informações o tempo todo. Não é mais naquela época do Orkut, onde você tem que ir lá procurar seu amiguinho pra dar um depoimento, né? Tá tudo acontecendo ali na sua cara e você nem sem pedir licença. Então, assim, pensando na digitalização, onde as pessoas estão certamente mais emburrecidas intelectualmente, as pessoas estão cada vez mais incapazes de aprofundarem nossas questões. Eu mesmo me sinto afetada por isso. Tá sendo mais difícil escrever pra mim também, porque o mundo tá muito frenético e o meu cérebro não consegue parar pra escrever um capítulo inteiro. Então, acho que a gente tá em um momento onde o pensamento profundo emocional tá cada vez de menos desejo do sujeito civilizatório, sabe? E justamente a minha própria confusão com o significante da roubada, o significado entre roubada e arrombada que vocês falaram, é porque eu fico muito nessa escuta do som da coisa, do que isso pode significar, para onde isso se aprofunda, para além da palavra. E isso é muito meu trabalho de escuta na clínica também. Como, por exemplo, já recebi pessoas que bateu na cara de uma pessoa porque foi chamada de baixinha, daí depois a gente vai descobrir que a pessoa se sentiu baixa porque fez um aborto. Então, assim, esse deslize de palavras, esse aprofundamento da cadeia de significantes que diz da nossa história, da nossa narrativa de vida, é uma coisa que as pessoas não estão estão cada vez menos disponíveis para se aprofundar, né? Por isso que é meme, com frases prontas, as piadas no rolê, você vai no rolê, tá todo mundo trocando piada pelo mesmo meme que apareceu na rede social. Então, como é que uma pessoa vai estar disponível para ler um livro físico ou até mesmo um livro digital? Então, eu acho que, pensando na tecnologia, eu acho que a vida literária tem se tornado como o teatro hoje é pro cinema, assim, sabe? Eu acho que tá ficando uma coisa rústica, antiga, embora muito interessante. Não vai perder o seu lugar. Eu vou fazer com que ele continue aí, na medida que for possível pra mim. Eu estou diante do meu desejo, né? Então, vamos ver até onde isso vai. Mas que certamente tem sido difícil. Ser artista não é fácil, né? Em qualquer lugar do mundo. Mas a literatura é um objeto de um sagrado subjetivo da humanidade, da qual a humanidade está decidindo abandonar. Então, eu acho que ele é muito valioso, mas tá acumulando muita poeira. Mas tem os seus ativistas e, como o projeto Modiceana Roubada, a gente traz esse lugar Isso, é isso que faz acontecer. Sabe? Exato, exatamente. E esses lugares vão continuar circulando, né? A gente fala... A gente tem... Muitas pessoas leem psicanálise por encanto, né? Mas a psicanálise só existe enquanto tiver um psicanalista vivo. Eu acho que a literatura também só existe enquanto tiver um escritor vivo, né? Porque quando vai lá... Quando morrerem todos os escritores... São os livros que vão fazer esses escritores. Vai fazer a gente lembrar deles, mas quem que vai ser o próximo que vai fazer? Então, eu acho que é aqui em vida, entregando o corpo e a alma, falando sobre isso, que faz dar o lugar para a literatura. Né? Não é só um livro, né? É muito além. E onde que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas podem estar encontrando a Bruna e todos os caminhos que esse salto alto vai passando por aí no dia a dia? Então, eu moro em Joinville, né? Circulo muito por Santa Catarina. O livro está disponível em São Paulo, está disponível em algumas livrarias aqui de Santa Catarina. Em Joinville, principalmente, também diretamente comigo. Eu trabalho na clínica, tanto presencial quanto online. E também ando fazendo palestras, participando aí de podcasts e falando cada vez mais sobre arte e sobre as angústias da civilização e daquilo que nos ameaça e daquilo que a gente quer, dos nossos desejos. E tô circulando por esses vários lugares. @ Então, meu Instagram é @BrunaSMorte ou Bruna Analisa tudo junto, que são 2. E por ali,
dá pra... Dá pra me encontrar, dá pra mandar um DM, que eu sou super acessível, a gente troca uma ideia, tamo junto. Fechou, então. Eu acredito que todo esse mergulho com uma licença poética, artística, da vida e psicanalista foi algo de muito singular, assim. Assim como cada episódio é, dentro da sua profundidade, dentro da sua entrega do convidado. A gente te agradece também por ter dado esse sim, por ter vindo até aqui, Laguna. E o mundo é o que a gente te deseja, entre o das ideias ou não, filosoficamente falando também. E o importante é deixar aqui o nosso obrigada. Muito obrigada, muito feliz em estar aqui. Vocês conhecem aqui um pouco do meu lado de escritora e também o meu lado perua, de não conhecer a palavra roubada do jeito correto. Então, eu também tenho os meus tropeços com o meu ladinho aí, que é essa mulher mais desligada. E de muito de mim também. Fiquei muito feliz de estar participando. Obrigada, Paulo, por ter me chamado. Obrigada por estar aqui comigo, Camila. A quem está aqui também, a minha amiga que veio me prestigiar também, a Tati. Aos meus familiares que me apoiam. E é isso. É isso, então. Obrigada para você que ficou com a gente nos ouvidos, que está aqui nos assistindo. E a gente te espera na próxima viagem no podcast Uma Odisseia na Roubada.